engaged in. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? À luz da Bíblia. Uma jornada através das trevas e da redenção. A mente de Ted Bundy, um dos serial killers mais notórios da história, é um enigma que desafia a compreensão humana. Seus atos cruéis e desumanos chocaram o mundo e deixaram um rastro de perguntas sem resposta. A busca por explicações para sua maldade nos leva a um território sombrio e complexo, onde a psicologia, a sociologia e até mesmo a fé se entrelaçam. A Bíblia, uma perspectiva moral e espiritual. A Bíblia, como um guia moral e espiritual, oferece uma lente através da qual podemos analisar a vida de Ted Bundy e tentar entender a natureza do mal. Através de seus ensinamentos, podemos identificar os princípios que ele violou e buscar caminhos para a redenção, mesmo em casos tão extremos. Pecado e maldade, as raízes da destruição. A Bíblia define o pecado como a desobediência à lei de Deus, um ato que nos afasta de Deus e da santidade. Os crimes de Ted Bundy, marcados por violência, depravação e falta de empatia, representam a personificação do pecado em sua forma mais extrema. A influência do diabo e das forças do mal. A Bíblia também reconhece a existência do diabo e das forças do mal que atuam no mundo, tentando corromper e destruir a alma humana. A obsessão de Ted Bundy por violência e necrofilia pode ser vista como uma influência maligna em sua vida, levando-o a atos cada vez mais terríveis. Redenção e perdão, um raio de esperança. Mesmo diante da escuridão e da maldade de Ted Bundy, a Bíblia oferece um raio de esperança, a mensagem de redenção e perdão. Através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, até mesmo os maiores pecadores podem encontrar o caminho para a salvação. Analisando a vida de Ted Bundy à luz da Bíblia. Ao analisar a vida de Ted Bundy à luz da Bíblia, podemos identificar alguns pontos cruciais. A violação dos 10 mandamentos. Seus crimes violaram diversos dos 10 mandamentos, como: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. A ausência de amor e compaixão. Seus atos demonstram uma profunda falta de amor e compaixão pelo próximo, características essenciais para uma vida cristã. A obsessão pelo poder e pelo controle. Sua busca doentia por poder e controle sobre suas vítimas o levou a cometer atrocidades inimagináveis. Conclusão: uma jornada incompleta em busca da compreensão. A jornada para compreender a mente de Ted Bundy, mesmo à luz da Bíblia, é incompleta. Sua maldade desafiou a lógica e a fé, deixando muitas perguntas sem resposta. No entanto, a Bíblia nos oferece ferramentas para analisar o mal, buscar a redenção e lutar contra as forças que o alimentam. Lembre-se, a Bíblia não é um manual para explicar o mal, mas sim um guia para a redenção e a vida eterna. A análise da vida de Ted Bundy à luz da Bíblia deve ser feita com respeito às vítimas e seus familiares. A busca por compreender o mal é um esforço contínuo que exige reflexão, estudo e fé. Recursos adicionais. Livros. O Mal, uma história da infâmia humana, por Roy Porter. Anjos e Demônios, o rastro do mal na história, por Carlo Ginzburg. O Problema do Mal, uma antologia, por James A. Tully. Artigos. O Diabo e o Mal na Bíblia, por https. Bíblia, com. br. Perguntas bíblicas. O que a Bíblia diz sobre o demônio ou diabo? O Perdão na Bíblia, por link para www.gotquestions.org. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Por link para www.gotquestions.org. Sites. Link para www.gotquestions.org. Link para www.biblegateway.com. Link para www.bibliaonline.com.br.
A história de Ted Bundy é um lembrete da escuridão que pode existir dentro do ser humano. Mas também é um lembrete da luz da redenção que a Bíblia oferece, mesmo para os casos mais. A análise feita aqui não tenta desculpar os atos de Ted Bundy, mas sim buscar uma compreensão através de uma lente religiosa e moral. Além da Bíblia, outras perspectivas religiosas. Outras religiões e filosofias também oferecem perspectivas sobre o mal e a capacidade humana para a crueldade. Estudar essas diferentes visões pode enriquecer a nossa compreensão e nos levar a reflexões mais amplas. O livre-arbítrio e a responsabilidade moral. A questão do livre-arbítrio e da responsabilidade moral é central para este debate. A Bíblia ensina que Deus deu aos humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ted Bundy, mesmo que influenciado por fatores externos, tomou decisões conscientes que levaram a consequências terríveis. A importância da comunidade e da fé. A fé e a comunidade religiosa podem desempenhar um papel crucial na vida de uma pessoa, oferecendo suporte moral e um sistema de valores que incentiva o bem. A ausência de uma comunidade forte e uma fé sólida pode deixar um indivíduo vulnerável a influências negativas. Conclusão: aprendendo com a escuridão. A história de Ted Bundy é um lembrete sombrio do mal que pode existir no mundo. Ao analisá-la à luz da Bíblia e de outras perspectivas, podemos buscar maneiras de fortalecer nossa fé, construir comunidades mais sólidas e combater as forças que levam ao mal. Apesar da monstruosidade de seus atos, a história de Ted Bundy também serve como um alerta para a importância da vigilância, da busca por ajuda profissional quando necessária, e da luta contínua contra as trevas. Even if they don't believe my expression of sorrow and remorse, will believe what I'm saying now, that there is loose in their towns and their communities people like me today whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. And what scares me, and let's come into the present now, because what I'm talking about happened 20, 30 years ago, that is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, I mean, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff, the slasher movies that you're talking about. That stuff is, I'm telling you, from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. There are kids sitting out there switching the TV dial around and come upon these movies late at night, or I don't know when they're on, but they're on and any kid can watch them. It's scary when I think what would have happened to me if I had seen. It was scary enough. I mean, that I just ran into stuff outside the home, but to know that children are watching that kind of thing today, or can pick up their phone and dial away for it or send away for it. Can you help me understand this desensitization process that took place? What was going on in your mind? Well, by desensitization, I describe it in specific terms is that each time I'd harm someone, each time I'd kill someone, there'd be an enormous amount, especially at first, enormous amount of horror, guilt, remorse afterwards. But then that impulse to do it again would come back even stronger. Now, believe me, I didn't. The unique thing about how this worked, Dr. Dobson, is that I still felt
in my regular life the full range of guilt and remorse about other things, regret, and But you had this compartmentalized... this compartmentalized, very well-focused, very sharply focused area where it was like a black hole. It was like a, like a crack, and everything that fell into that crack just disappeared. Does that make sense? Yeah, it does. One of the final murders that you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. I think the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a playground. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's weird. It's too painful. I would like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. I can't begin to understand. Well, I can try, but I'm aware that I can't begin to understand the pain that the parents of these children that I have, and these young women that I have harmed, feel. And I can't restore really much to them, if anything. And I won't pretend to, and I don't even expect them to forgive me, and I'm not asking for it. That kind of forgiveness is of God, and if they have it, they have it. If they don't, well, maybe they'll find it someday. Do you deserve the punishment the state has inflicted upon you? That's a very good question, and I'll answer very, very honestly. I don't want to die. I'm not going to kid you. I'll kid you not. I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I think society deserves to be protected from me and from others like me. That's for sure. I think what I hope will come of our discussion is I think society deserves to be protected from itself, because as we've been talking, there are forces at loose in this country, particularly, again, this kind of violent pornography, where, on the one hand, well-meaning, decent people will condemn behavior of a Ted Bundy while they're walking past a magazine rack full of the very kinds of things that send young kids down the road to be Ted Bundys. That's the irony. We're talking here not just about more. We're talking. What I'm talking about is going beyond retribution, which is what people want with me. Going beyond retribution and punishment, because there is no way in the world that killing me is going to restore those beautiful children to their parents and correct and soothe the pain. But I'll tell you, there are lots of other kids playing in streets around this country today who are going to be dead tomorrow and the next day and the next day and next month, because other young people are reading the kinds of things and seeing the kinds of things that are available in the media today. Ted, as you would imagine, there's tremendous cynicism about you on the outside, and I suppose for good reason. I'm not sure that there's anything that you could say that people would believe. Some people would believe. Yeah. And yet, you told me last night, and I have heard this through our mutual friend John Tanner, that you have accepted the forgiveness of Jesus Christ and are a follower and a believer in Him. Do you draw strength from that as you approach these final hours? I do. I can't say that It's going to be being easy. in the valley of the shadow of death is something that I've become all that accustomed to, and that I'm strong and nothing's bothering me. Listen, it's no fun. It gets kind of lonely,
And yet, I have to remind myself that every one of us will go through this someday, in one way or another. appointed unto man. And countless millions who have walked this earth before us have. So this is just an experience which we all share. And